crente gosta de numerologia, de mistificar tudo. Não que Deus não fale, não que Deus não revele dessa maneira, mas 12 é um número muito interessante, né, na palavra. Então, esses 12 anos da CEVAP que você citou aqui, de um novo começo, né, e de fato é um ciclo realmente, um ciclo que vai começar, muitas coisas boas virão. 12 é um número de governo, né? Enfim, tem tanta coisa que Deus vai fazer na vida da CEVAP, mas também na vida de cada um dos pastores que estão aqui, das igrejas que estão aqui, da cidade de Jaraguá, né? Nós oramos por essa cidade desde sempre, desde que nos conhecemos e profetizamos sobre esse lugar. Veremos coisas maravilhosas de Deus acontecendo. Pastor Anderson estabeleceu como referência, como tema, uma igreja relevante, né, para esse tempo. Entender um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre isso. Queria primeiramente dizer, irmãos, que não é meu propósito estar aqui como alguém que está aqui para ensinar ninguém, né? Não estou aqui para ensinar nenhum de vocês. Tem homens aqui muito mais experientes e tarimbados já, né, no Evangelho. Eu acho que Deus não nos colocou para estar sendo acima de ninguém, mas Deus sempre nos colocou para que nós sejamos pessoas que compartilhem as coisas. Então o propósito dessa tarde é que a gente possa ter um tempo de compartilhar, um tempo em que nós possamos aprender, nós possamos conversar, nós possamos discutir um pouquinho. Então queria dizer que se você quiser me interromper, fique à vontade, quiser comentar algo, fique à vontade, tá? Quero deixar os irmãos bem à vontade. Nós estamos numa reunião informal do corpo de Cristo, não tem nenhuma formalidade nesse momento. Eu fui há muitos anos atrás, né, eu sei da formalidade, eu fui há muitos anos atrás numa conferência do pastor da Igreja com Propósito, lá do Rick Warren. Eu fui numa conferência dele no Rio de Janeiro, e quando chegamos lá, né, era no Rio Centro, lá, aquele lugar onde foi a Eco 92, lugar tremendo, um auditório muito chique e tal, e estava todo mundo com aquela expectativa, todo mundo de terno, gravata, aquela formalidade toda. De repente entra o pastor Rick Warren, uma camisa do baile do Havaí, né, todo informal, e a primeira coisa que ele falou: irmãos, solta o nó da gravata, porque vai prender a oxigenação do cérebro. Então, nós estamos num ambiente informal, amém? Nada contra o terno, a gravata, nada contra, mas nós estamos num ambiente de parceiros, né? Estamos aqui para compartilhar coisas, por isso você tem toda a liberdade. Pastor, quero fazer uma pergunta, pastor, quero falar, mas fica à vontade, né? Desde que seja no tempo que o pastor Anderson deu. Então, queridos, falar de igreja relevante, da igreja ser relevante, eu acho que a gente conversava um pouquinho hoje, e nós estávamos falando da divisão que a pandemia criou, né? A pandemia, ela criou uma linha demarcatória, uma linha divisória do que era a igreja antes e do que é a igreja depois da pandemia, né? Muitas coisas não sobreviveram à pandemia, muitas pessoas não sobreviveram à pandemia, e eu me lembro que bem no princípio, quando as coisas estavam muito feias mesmo, nossa cidade é uma cidade de quase 500 mil habitantes, e tivemos assim muitas mortes, e eu me lembro um dia que um amigo meu, conversando com um pastor, eu sou um dos vice-presidentes do conselho de pastores da cidade, conversando com o outro vice, né? Então, o vice já tem aquele negócio, quem é o vice, né? O vice é o que ajuda o presidente, e o vice do vice? O vice do vice ajuda o vice a não fazer nada, né?
Então, eu sou o vice do vice. E nós estávamos conversando, 2 vice conversando. E aí ele, pastor também, titular de uma igreja, ele muito preocupado. E ele disse assim para mim: pastor Ari, eu estou muito preocupado com os membros da minha igreja, muito preocupado com os irmãos da nossa igreja, porque eu estou preocupado que eles se desviem do evangelho por causa disso. E eu disse para ele: pastor, não se preocupe, porque os que são de Cristo nunca se desviam. Aqueles que não voltarem mais é porque nunca estiveram. Eles nunca estiveram. Porque o apóstolo Paulo deixou muito claro que não é nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem perseguição, nem perigo, nem espada, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então quem é de Cristo, com templo, sem templo. Quem é de Cristo, com espaço físico, sem espaço físico. Se algumas pessoas deixarem o evangelho por causa da pandemia, é porque elas nunca estiveram em Cristo, porque nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então a pandemia serviu como o sopro do vento para espalhar a palha. Muita coisa que nós tínhamos como cristãos, como crentes, como igreja, era palha. E a pandemia veio como um vento, espalhando essa palha, e restou o que é trigo de verdade. Restou o que é crente de verdade. Se nós estamos sentados aqui hoje, irmãos, estamos aqui juntos hoje, é porque nós sobrevivemos ao vento. Nós sobrevivemos ao vento. A palha se foi. Ah, mas se foi. A gente sempre conversa isso. Eu falo assim, não tem esse negócio de desviar, irmãos. Isso não existe. Ah, é perigoso ele desviar. Não, já é desviado. Ah, o irmão ficou triste com alguma coisa, desviou, agora está fumando. É filho de Deus. Ele sempre quis fumar. E agora ele arrumou um motivo para ele fumar. Ele caiu na bebida, ele sempre quis estar na bebida, mas agora ele arrumou um motivo e um culpado para ele beber. Porque aqueles que são do Senhor, e eu estou falando de quem já viveu muita coisa, irmãos, muita coisa. De quem já viveu dentro da igreja muito tempo. Quem é do Senhor, não é a tribulação, não é nada, não é o abandono, não é ceder. Eu já experimentei tudo, nós já fomos abandonados por ministério, largados no campo, esquecido lá. A primeira coisa, quando voltei, não tinha para onde ir. Você, para onde eu vou? Não tenho nem casa mais. Mas a primeira coisa que nós fizemos, minha filha tinha 6, 7 anos de idade. A primeira coisa que nós fizemos, precisamos arrumar um lugar para levar ela na escola dominical. Nós não temos igreja para ir, mas nós precisamos levar ela na escola dominical, porque ela tem que ouvir o evangelho de Cristo. Amém? Então, falar de igreja relevante, nós precisamos, em primeiro lugar, irmãos, entender o que significa essa palavra. Porque a palavra relevante, ela é originária da palavra relevo. E relevo, quando você estuda geografia, você descobre que relevo é tudo aquilo que sobressai na superfície da terra. Amém? Ser relevante, fazer parte do relevo, é fazer a diferença numa coisa que é tudo igual. Ser relevante não é ter uma igreja influente, não é uma igreja com telão, não é uma igreja com painel de LED, não é uma igreja com muita tecnologia. Ser relevante é sobressair em um ambiente onde tudo é igual. Quem conhece a linguagem Braille? Sabe, né? A escrita para cego?
Sabe do que ela é feita? De relevos. Porque se o papel não tiver relevo, faz a menor diferença para o cego. Ele não sabe para onde vai, ele não tem nenhuma informação, ele não sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, ele não sabe se ele vai se atropelar. Por que agora as calçadas, todas elas têm aquele piso em relevo, uma faixa com relevo, não é? Porque o cego se orienta com a bengala naquelas faixas. Então, quando ele está andando aqui, tem aquela faixa ali, ele passa, ele sabe que aqui tem uma faixa e logo vai terminar a calçada. Ele sabe que se ele for avançar para lá, ele vai cair. Porque alguma coisa com relevo disse para ele que há um perigo ali. Quando ele chega na esquina com a bengala, o relevo determina para ele que ali tem uma outra rua, que é perigoso, que ele tem que esperar o tempo, que ele tem que saber o que ele vai fazer. Então, ser relevante, irmãos, é fazer a diferença onde tudo é muito igual. Nós não podemos ser relevantes se formos uma igreja mais do mesmo. A igreja relevante não é a igreja que tem uma boa música, não é uma igreja que tem bons instrumentos, não é a igreja que tem um bom auditório, é a igreja que vai fazer a diferença na vida das pessoas. É a igreja que vai mudar a história das pessoas. O que o mundo está procurando, a igreja relevante que o mundo está procurando, é aquela que se sobressai. É aquela que aparece, porque é assim que funciona. Você está aqui, de repente o relevo aparece. Amém? Aqui chama lombada também ou chama lomba? Lombada, né? Para que serve a lombada? A lombada é um relevo. Às vezes serve para atrapalhar a gente, né? A gente acha que por motorista ela está atrapalhando, mas para o pedestre que quer passar naquele lugar, ela é super importante. Amém? Então nenhum relevo está colocado nas coisas por acaso. Tudo está ali porque está se sobressaindo alguma coisa. A igreja que vai fazer a diferença na vida das pessoas é essa igreja que se sobressaia em coisas que tudo é igual, que mostra a diferença, que apareça. Mateus capítulo 5. Versículo 13. Aqui Jesus fala de gente relevante, de igreja relevante. Olha o que ele diz aqui. Sei que todos conhecem esse texto. 5:13. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, ou se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Aqui Jesus está falando de gente relevante, e ele usa duas figuras para mostrar que nós podemos ser relevantes na vida das pessoas. A primeira ele fala do sal, e a segunda ele fala de luz. Irmão, ser relevante é nós salgarmos aquilo que não tem sabor, dar sabor na vida das pessoas. Nós vínhamos comentando no carro, pastor Anderson falando de suicídio. Assim, por que pessoas tiram suas próprias vidas? Por que pessoas se suicidam? Porque perderam o sabor, o gosto pela vida. É daí que vem a palavra desgosto, né?
Fulano se matou porque estava desgostoso da vida. Ou seja, desgosto significa que estava vivendo uma vida sem gosto. O que é ser relevante, irmãos? Como sal. Ser relevante é pegar o desgostoso e dar sabor à vida dele outra vez. Mostrar para essa pessoa que a vida pode ser boa, que a família pode ser boa, que o casamento pode ser bom, que ser pai pode ser bom, que ser mãe pode ser bom, que ser cidadão pode ser bom. É voltar a ter prazer de viver, dar gosto na vida das pessoas. Agora Jesus diz, se o sal perder o sabor, se o sal não fizer diferença na vida das pessoas, para que serve? Se a igreja não for o tempero da vida das pessoas, se a igreja não fizer essa diferença na vida daquele que está desgostoso da vida, para que serve essa igreja? Jesus deixou claro, para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Irmãos, às vezes me assusta as coisas que eu vejo no Evangelho. Nós estamos aqui entre pastores, homens e mulheres de Deus. Às vezes me assusta algumas coisas, quando nós olhamos para um Evangelho egocêntrico, antropocêntrico, onde o homem é o centro de tudo, onde o homem é o centro do culto, o centro do Evangelho, o centro de todas as coisas, onde o sistema gira em torno do homem. E esta igreja, muitas vezes, não fez a diferença na vida de ninguém. Criou-se um sistema onde as pessoas se alimentam disso, mas ela não muda a vida de ninguém. Eu acho que a pandemia trouxe uma oportunidade da igreja se manifestar sem precisar estar dentro dos seus prédios. Foi um momento de restrição, foi um momento de muita restrição financeira, as igrejas sofreram com isso. Mas eu me recordo que quando a pandemia começou, nós nunca tivemos muito recurso. Mas no meio da pandemia, no princípio da pandemia, nós conseguimos distribuir mais de 1 tonelada de alimento para as pessoas. Mais de 1 tonelada de alimentos nós arrecadamos em uma semana e distribuindo para as pessoas. A igreja precisa fazer a diferença na vida das pessoas, porque se nós ficássemos fechados no nosso cantinho, reclamando e pedindo, precisa abrir, irmãos, eu tenho alguns conceitos na minha cabeça, meio complicados. Conversei isso com aqueles irmãos do conselho de pastores um dia. O pessoal estava, todo mundo desesperado, não, tem que abrir, porque a igreja, brigando, não é? Literalmente a igreja está brigando para abrir, porque a igreja é serviço essencial. A igreja é de fato essencial, a igreja de fato é essencial. Mas quando começaram a discutir isso, eu conversei com o presidente do conselho de pastores e falei, nós queremos o quê? Nós seremos o conselho de pastores ou nós estamos querendo ser o sindicato das igrejas? E nós precisamos decidir se nós vamos ser sindicato de igreja ou se nós vamos ser o conselho de pastores. Se nós for o sindicato, então nós vamos marcar greve, brigar lá com o prefeito, fazer um monte de coisa para o sindicato, porque queremos abrir a igreja. Nós precisamos pressionar. Ele disse assim, porque a igreja é essencial. E eu me lembro como hoje eu disse assim, pergunte para o garçom que está 1 ano sem ganhar 1 centavo de gorjeta, o que ele acha essencial. Pergunte para um pai de família que não consegue mais colocar R$1 e não consegue comprar leite para pôr na mesa da sua casa, para os seus filhos pequenos, o que ele acha essencial? E eu disse, então eu concordo, se nós formos comprar essa luta, eu concordo que a gente compre a luta de todo mundo,
que a gente compre a luta do cara do restaurante, que a gente compre a luta do cara do mercadinho, que a gente compre a luta do rapaz que tem a lojinha. Nós vamos abrir só a igreja, e o cara lá não tem problema, pode morrer de fome, desde que a gente abra a nossa porta. Não, irmãos, a igreja relevante, ela vai fazer diferença na vida das pessoas lá de fora também. Elas têm que olhar para nós e falar: agora os irmãos estão legais, né? Abriram a igreja em frente do mercadinho que continua fechado. Então nós vamos discutir com a prefeitura se vai abrir, mas nós vamos discutir para abrir o salão dele também. Nós vamos discutir para abrir o mercadinho dele também, o açougue dele também. Nós vamos discutir, porque a igreja está colocada para ser essencial, não é para ela mesma, para ser essencial para o mundo. Então quando o mundo olhar e falar: peraí, tem um povo evangélico que está brigando por nós, defendendo nossos direitos também, defendendo a nossa causa, essa igreja é relevante, essa é essencial. Essa é essencial, porque ela está lutando por nós também, está lutando pelas nossas causas também. É como quando nós assim, a igreja ela precisa ser relevante, nós precisamos dar um jeito de colocar o pastor Anderson como prefeito de Jaraguá do Sul, porque nós precisamos cuidar da igreja. Irmãos, em primeiro lugar, quem cuida da igreja é Cristo. Quem cuida da igreja é Cristo. A igreja não é noiva do pastor Anderson, nem do pastor Ari, ela é a noiva de Cristo. E ninguém tem que ser colocado na política para defender interesses da igreja, porque quando um camarada é colocado na política, ele é colocado lá e ele é pago com o dinheiro do crente, com o dinheiro do não crente também. Então ele tem que defender o interesse da sociedade e não da igreja, porque os interesses da igreja quem defende é Cristo. Amém? Essa é a igreja que vai fazer a diferença, não uma igreja que o mundo olhe e menospreze, que o mundo olhe para ela e diz: essa igreja que envergonha o nome de Cristo e o evangelho de Cristo. Quantas vezes nós vemos notícias envergonhando o evangelho de Cristo, envergonhando o nome de Cristo, envergonhando a palavra de Deus, saindo isso de cima dos nossos púlpitos. A igreja que vai ser relevante é aquela que as pessoas vão olhar e falar assim: realmente essa aí tem feito coisas que tem mudado a minha vida. Nós vamos ser relevantes, irmãos, não é andando para frente. Presta atenção. Eu tenho visto isso. Não tem problema. Não tem problema. Eu tenho visto isso na nossa cidade, pastores se endividando o ministério, para poder acompanhar a tecnologia das outras. Tenho visto isso, não sei por aqui, mas na nossa região, um painel de LED, aqueles grandão, que tem sido colocado em muitos lugares, custa em torno de 70 a 80 mil reais. E eu tenho visto pastores de igrejas que vivem ali apertadinho, se esforçando e se endividando para colocar isso, porque tem que andar para frente. Nós temos que ficar mais tecnológicos, mais não sei o que, mais na moda. E outro dia um me falou: o cara veio lá, falou: não, faz em 20 vezes, 24 vezes. Se eu jamais daria 80 mil reais num painel de LED, irmãos, quantas pessoas nós podemos ajudar com esse dinheiro? Quantas famílias nós podemos ajudar com esse dinheiro? Para cantar algumas músicas? Para passar alguns vídeos? A igreja relevante, ela vai saber usar os recursos do reino de Deus para o bem da sociedade, para o bem das pessoas, e em primeiro lugar para o bem dos domésticos da fé. E quando nós pensamos que nós temos que avançar, eu gosto muito de dizer que o sucesso da igreja não está em avançar, mas está em voltar atrás. O Senhor disse
no capítulo 2 do livro de Apocalipse, para a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Estou estragando sua pregação? Desculpe. Eu estou estragando porque eu estou indo no mesmo caminho que você ia? Igualzinho? Não, mas é bom. Nós conversamos? Nada, né? Não trocamos ideia, cheguei agora há pouco. Não conversamos nada. Eu não estou estragando, não. É o Espírito Santo está dizendo, é isso que eu quero falar. É disso que eu estou falando. É o Espírito Santo dizendo, é disso que eu estou falando. Ele disse na primeira carta, no capítulo 2, lembra-te de onde caíste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. E ele dá uma palavra bem dura, diz, porque senão virei e arrancarei, moverei do seu lugar o teu candeeiro, tua luz. Então, queridos, a igreja relevante não é aquela que vai avançar para os telões, é aquela que vai voltar para as primeiras obras. Não é aquela que vai avançar para a tecnologia. Eu não tenho nada contra a tecnologia, nada. Mas quando formos falar de relevância da igreja, isso é insignificante, é nada. Tudo é muito bom. Se melhoramos o som, se melhoramos os instrumentos, se melhoramos o audiovisual, tudo isso é muito bom, mas nada disso é para Deus. Certo? Eu fui ministrar uma vez numa igreja e o pastor, ele estava preocupado porque ele convidou um pessoal para tocar, e o pessoal chegou e montou uma banda lá, montou fumaça, montou luz, montou uns negócios, e ele estava desesperado, porque não era muito a cara dele, né? Ele estava preocupado com a igreja dele. E disse, irmãos, olha, então, deixa eu dizer para os irmãos, né, fumaça, luz, então, fica tranquilo, porque tudo é para Deus, e tudo não sei o quê, né? Estamos fazendo tudo para Deus, tentando acalmar os irmãos, acho, né? E aí ele passou por aqui, eu começasse a ministrar, e eu disse assim, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, nada disso é para Deus. A luz não é para Deus, a fumaça não é para Deus, a guitarra não é para Deus, o som não é para Deus, o telão não é para Deus, nada disso é para Deus, isso é para nós mesmos. Nós compramos um instrumento melhor para nós mesmos, nós compramos uma caixa melhor para nós mesmos, nós compramos um som melhor para nós mesmos, nós compramos um microfone melhor para nós mesmos, porque se ele for ruim atrapalha o irmão, machuca, dá microfonia, o irmão incomoda, é ou não é? É para Deus? Não, é para nós. Compra um violão, você compra um violão melhor, vou comprar um violão melhor para Deus, não vai nada, não é Deus que vai tocar, você comprou ele para você, porque você quer tocar num violão melhor. Então, pastor, se acalma, nada disso é para Deus, é tudo para nós, porque a gente gosta, a gente se diverte com isso, tudo é para nós, tudo é nosso, porque Deus, nos céus, tem instrumentos que nunca desafinam, então não precisa do nosso, que quebra corda, que desafina. Deus tem vozes que nunca saem do tom, então ele não precisa do nosso vocal, né? Deus tem tudo lá no céu, as luzes que nós queremos aqui, lá elas saem do trono de Deus, relâmpagos, trovões, aqui que a gente que põe essa luzinha, acha que está abafando, irmãos, lá sai o negócio do trono, rebombando tudo, raio voando para todo lado, animal de 4 cabeças, o negócio lá é punk rock, coisa lá é doida, então Deus não precisa nada disso. Só que Ele deixa como os nossos brinquedinhos para a gente se divertir. Então, não é nisso que está a relevância da igreja. Eu estava sentado numa reunião de pastores um dia, numa sala,
e só escutando, e eu fiquei assim, estava junto com outro amigo, e disse, Senhor, não tem jeito de eu sair dessa sala, né? A sala fechada, e os camaradas conversando, e eu queria sair daquele lugar, daquele ambiente, porque os assuntos eram irrelevantes. Quanto que um culto tem que dar por cabeça? Por cabeça, é gado. Uma igreja boa, ouvi isso lá, de pastores de top. Uma igreja boa é a igreja que tem um bom som, um bom estacionamento, um bom conforto, um bom ar-condicionado, uma boa escola de crianças, assim, e em momento nenhum eu escutei alguém falar, uma igreja boa é a que tem o Espírito Santo. Uma igreja boa é a que tem a presença de Deus. Uma igreja boa é onde Deus se manifesta. Uma igreja boa é onde tem uma boa palavra. Não ouvi. Era um bom estacionamento, uma boa cadeira, um bom ar-condicionado, um bom som, um bom audiovisual, uma boa escola para crianças. Ministério Pet agora nós temos culto para cachorro. Bom para cachorro, né? Bom para cachorro. Agora, até isso nós temos agora, né? Um culto, provavelmente... Não nós. Provavelmente quem prega é o pastor alemão, né? E na hora da oração é perigoso aparecer o cão chupando manga. Então, mas veja por quê, queridos? Porque a igreja não consegue ser relevante, ela precisa inventar coisa. Ela precisa inventar coisa. Não, vamos fazer um culto para cachorro, para as pessoas trazer o cachorro para nós. Irmãos, é porque a igreja ela não consegue ser relevante. Eu quero falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, porque por isso que eu estou falando, nós vamos retornar, retroceder, olhar para trás e dizer, onde é que nós perdemos a relevância? Onde foi que nós perdemos essa relevância, que hoje nós precisamos inventar coisas, precisamos fazer, esses dias apareceu lá na nossa cidade, o profeta raio-x de Deus, porque agora ele revela isso, revela o número do documento, revela não sei o que, revela a sua CNH, revela a sua identidade, revela o profeta raio-x de Deus. Eu falei, isso aí já está atrasado, daqui a pouco vai aparecer o ultrassom de Deus. A ressonância magnética de Deus. Onde foi que nós erramos? Então, queridos, quando nós não temos nada de relevante para que o mundo veja, nós precisamos inventar coisas. E onde é que Deus está nisso? Em lugar nenhum. Deus não está nestas coisas, Deus não está nesta igreja, Deus não está nesses negócios. Desculpe, eu respeito quem quer fazer, mas Deus não está nessas coisas. Pode fazer, faça à vontade, a igreja é sua, o ministério é seu, você inventa o que você quiser, mas não diga que Deus está nisso, porque Deus não está. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa assim, falando sobre shows gospel, sobre cantores gospel, sobre pregadores e tal, e assim, bom, o cara vai lá, ele faz um show, ele cobra, ele quer um palco assim, assado, o desenho do palco, o layout do palco, ele quer isso, ele quer aquilo, ele quer um camarim com isso, com aquilo, com melancia, com maçã, com toalha branca, com não sei o que, e ele bota lá 30 mil reais de cachê para aquela noite, e depois ele chama isso de adoração. Noite de adoração. Irmãos, isto não é adoração. Eu respeito o trabalho dele. Chame de trabalho. Chame de trabalho. É justo. Vive disso. É justo. Mas não chame de adoração. Porque Davi disse, eu não darei ao meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Não tem problema. Você pode chamar do que você quiser, mas não de adoração. Porque salvação é de graça, irmãos, mas a adoração tem preço. E aí nós vamos dizer que nós somos relevantes? Não, a igreja relevante é essa aqui, ó. Atos capítulo 2. Desculpa aí, pastor Anderson. Falei de novo um texto que você ia falar. É nóis. De novo. Atos 2.
42 em diante, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos conforme a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Louvavam a Deus e caíam na graça de todo o povo. E todos os dias, o que eles precisavam fazer? Nada, só ser relevantes. E todos os dias acrescentava. Quem acrescentava era o Senhor. Acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Sabe aquela história de assim, nós ganhamos tanto para Deus? Esse ano nós ganhamos tantas pessoas para Deus. Nós ganhamos ninguém, irmãos. Nós não ganhamos ninguém, porque o texto diz que é Ele que acrescenta, é Ele que ganhava para a igreja. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. É Ele que dá coisas para a igreja. Não era a igreja que dava nada para Ele, é Ele que dava almas para a igreja, não é a igreja que dava almas para Ele. Ele acrescentava na igreja. Agora, o que fazia dessa igreja, o que fazia essa igreja ser relevante? O que é que tinha nessa igreja de tão diferente que ela caía na graça de todo o povo e ela crescia, ela avançava? O que tinha de tão diferente nisso? O que havia de especial, de relevante nessa igreja? Nós precisamos entender, queridos, que quando o Senhor estabelece a igreja, Ele compra homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, e Ele nos constitui reino e sacerdotes. Apocalipse 1:6 e Apocalipse 5, alguma coisa. Ele nos estabelece reino e sacerdotes. O Senhor estabeleceu o sacerdócio da igreja na terra, e isso faz da igreja ser relevante, ela entender o seu papel sacerdotal. O sacerdócio, ele mudou, o modelo de sacerdócio, né? Era o sacerdócio levítico, o sacerdócio arônico, e esse sacerdócio muda depois. E Hebreus fala sobre isso, que agora nós estamos no sacerdócio do sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a ordem sacerdotal mudou, era levítica e agora é de Melquisedeque. Essa ordem mudou, mas os princípios sacerdotais não. Não é que Deus não tem mais sacerdotes, Deus tem sacerdotes sim, são os homens de todos os povos, tribos, línguas e nações que Ele comprou e estabeleceu como sacerdotes. Nós somos sacerdotes do Senhor na terra. E como sacerdotes do Senhor, nós precisamos fazer a diferença, exercer o nosso ministério sacerdotal. E qual era a função de um sacerdote? Sacerdotes da antiga aliança, sacerdote levítico, o sacerdócio levítico, ele tinha algumas funções diárias, além daquela de entrar no Santo dos Santos, mas que aquela pertencia ao sumo sacerdote. Então, aquela de entrar no Santo dos Santos e oferecer o sacrifício, aquela não nos pertence, aquela pertence ao sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, não com sangue de touros, de bodes, de animais, mas com seu próprio sangue ofereceu o sacrifício. Esse sumo sacerdócio do Santo dos Santos pertence a Jesus, mas o sacerdócio que Ele nos deu, esses ainda tem, são funções que nós temos que continuar exercendo, e essas funções são diárias, porque eram coisas diárias do sacerdote. Quais eram as funções diárias do sacerdote? Diariamente o sacerdote tinha que ficar no átrio, onde tinha o altar de bronze, e ali as pessoas traziam os sacrifícios, os animais, e os animais eram sacrificados para o perdão do pecado das pessoas. Ali o sacerdote oferecia os animais. Depois, à frente, logo mais à frente, tinha a bacia, a pia de bronze,
onde ele se lavava depois de ter sacrificado. Isso todos os dias os sacerdotes faziam, todos os dias sacrificavam para o perdão dos pecados no altar de bronze. Depois eles avançavam para o lugar santo, e no lugar santo onde tinham a mesa dos pães, e tinha o candelabro de ouro, e tinha o altar do incenso, que ficavam todos esses três objetos, ficavam no lugar santo, e diariamente eles tinham que limpar a lâmpada, cortar o pavio, colocar o pavio novo, acender a lâmpada, abastecer com o azeite o tempo inteiro, para que não apagasse a lâmpada, para que a luz estivesse acesa continuamente. Isso era um trabalho diário do sacerdote. Eles tinham que cuidar da mesa dos pães, né, manter os pães em ordem na mesa, e uma vez no final da semana eles trocavam os pães, mantinham eles todos uns sobre os outros. Ali tinha os 12 pães que representavam a nação de Israel, as 12 tribos de Israel, sobre esse altar, sobre essa mesa, e no altar do incenso, todos os dias os sacerdotes tinham que acender o incenso, queimar o incenso, fazer subir a fumaça diante do Senhor para adorar ao Senhor. Isso eram tarefas diárias. Essas tarefas, irmãos, elas não mudaram, elas ainda continuam nas mãos dos sacerdotes desse novo tempo, dos sacerdotes dessa aliança que somos nós, sacerdotes da aliança segundo a ordem de Melquisedeque. Nós ainda temos essas tarefas. O que tem a ver conosco o altar de bronze onde os sacrifícios eram oferecidos? Aquilo ali tem a ver com perdão de pecados, tem a ver com salvação de vidas, tem a ver com evangelização, tem a ver com pregação do evangelho, tem a ver com levar a salvação de Cristo às pessoas, para o perdido, para que ele possa conhecer a obra da cruz, se arrepender da obra da cruz e ser salvo. Esse papel é nosso como sacerdote. A igreja relevante é a igreja que não vai abrir mão de pregar o evangelho, que não vai abrir mão da cruz de Cristo, que não vai abrir mão do sacrifício de Cristo, de levar a palavra da cruz para o perdido, de levar a palavra de salvação para o cansado, para o oprimido, para o desesperado, para o aflito, para aquele que está sem rumo, sem norte, sem direção. Este é o papel desta igreja relevante, uma igreja que vai falar do evangelho. Eu comecei a me preocupar algum tempo atrás, não vem mais falar disso. A gente vê um negócio agora, não, temos que alinhar não sei quem, alinhar não sei quem, alinhar não sei quem, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, alinhar os crentes, porque nós temos que fazer isso, porque nós temos que alinhar. Ninguém mais fala que tem que ganhar ninguém para Jesus, ninguém mais fala de pregação do evangelho. Agora nós vamos passar o resto da vida nos alinhando aqui dentro da igreja, queridos, enquanto pessoas estão pulando da ponte, enquanto pessoas estão pulando do prédio, enquanto pais e famílias estão sendo despedaçadas, e a esperança dessas pessoas está na mão do sacerdócio desta igreja, que precisa ser relevante. A resposta está na mão desta igreja, a palavra de salvação está na mão dessa igreja, e esta igreja precisa fazer a diferença na vida das pessoas. A palavra da cruz precisa voltar a ser pregada. A palavra de salvação, a morte sacrificial de Jesus, o cordeiro sacrificado precisa voltar a ser falado diariamente. Então uma igreja relevante é uma igreja que não abre mão de pregar a palavra. Uma igreja relevante é uma igreja que não abre mão de evangelizar. Essa é a igreja relevante, que vai levar a palavra para o perdido, para o desesperado, que não tem caminho, que não tem rumo, que não tem rota. Amém? Quando ele avançava para o lugar santo, ele tinha a lâmpada, que era o castiçal de ouro, o candelabro de ouro. Esse candelabro de ouro, ele tinha 7 pontas, 3 de um lado, 3 do outro, e uma central. Sobre essas pontas ele tinha a luz, e ele era esculpido de ouro puro, da seguinte forma: ele era esculpido com flores, botões e frutos de amendoeira em cada uma das hastes dele. Agora eu não vou lembrar a conta, o quanto tinha em cada um exatamente, mas cada ponta daquela, quando você pega todas elas, soma, ela dá 6 pontas. 6 vezes 6 dá 24. 24 vezes 24 dá 36. 36 vezes 36 dá 48. 48 vezes 48 dá 52. 52 vezes 52 dá 54. 54 vezes 54 dá 56. 56 vezes 56 dá 57. 57 vezes 57 dá 58. 58 vezes 58 dá 59. 59 vezes 59 dá 60. 60 vezes 60 dá 120. 120 vezes 120 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 d
as flores, frutos e botões das hastes, você chega ao número de 66. 66 é um número significante para nós. É isso aí, né, pastor? 60. Vou fazer uma brincadeira aqui, pode? Né? 666 é a besta. 66 seria quase besta, né? Não, 66 são os números da Bíblia. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, 66 são os números da Bíblia. Sabe o que significa aquele candeeiro com 7 pontas aceso continuamente? O compromisso que o sacerdote desta nova aliança, deste novo tempo, precisa ter com essa palavra. Irmão, qualquer mensagem, qualquer pregação que destoe dessa palavra, rejeite. Rejeite. Pode vir do cara mais famoso e mais importante, rejeite. Porque o sacerdócio relevante tem compromisso com esta palavra aqui, ó. Quando alguém aparecer dizendo que tem a nova revelação do novo tempo, rejeite. Rejeite. Porque se alguém diz que tem uma nova revelação para esse novo tempo, pode ter certeza que vem heresia por aí. Porque a Bíblia não tem nada, possa atrapalhar o marketing da galera por aí. Mas a Bíblia não tem nada de novo para nos revelar. Está tudo revelado. Sabe qual é a diferença? É que a gente não vai procurar. Só eu tenho a palavra da revelação. Não, irmão, esquece isso. Esquece isso. A palavra não está encoberta. A palavra, o apóstolo Paulo diz que está encoberto para os que perecem. Está encoberto para os que perecem. Para nós não, para nós está revelado. Agora, o sacerdote relevante desse novo tempo precisa ter compromisso com essa palavra. Nós temos gente querendo subir para cima do púlpito, pessoas que não conhecem a palavra, que não têm compromisso com ela. Mas pastor, era compromisso diário. Era compromisso diário. A igreja que vai fazer a diferença é uma igreja que tem compromisso com a palavra de Deus, tem compromisso com a Bíblia. E dos móveis que estavam ali, a mesa, o altar e o candelabro é o único que era de ouro puro. Sabe por quê? Porque nessa aqui, queridos, não tem nada de homem. Não dá para pôr nada, nem tirar nada. É tudo dele. Então, homens dessa nova aliança, relevantes, vão ter compromisso com a Bíblia. Vão ter compromisso com a Bíblia. Irmãos, eu fico espantado hoje, quando eu olho, às vezes eu olho para a juventude nossa mesmo, e você chega à conclusão que esses jovens de hoje não conhecem nada. Eles conhecem as músicas, e o que eles conhecem de Bíblia é alguma coisa que tem nas músicas. E você pergunta qualquer coisa de Bíblia, eles não sabem, eles não leem, eles não têm interesse mais. Então, a igreja relevante vai ser uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Aí esse sacerdote tinha compromisso com a mesa dos pães. Essa mesa é a mesa da comunhão, irmãos. A igreja relevante é uma igreja que vai ter compromisso com comunhão. Pouco me importa o nome da sua igreja, como funciona o seu ministério, lá você tem as suas diretrizes, como isso aí, como aqui é o pastor Anderson, tem as diretrizes para a CEVAP, cada um tem um perfil, cada um tem uma personalidade diferente, e isso não é problema nenhum, irmãos.
Mas estas diferenças que nós temos entre um e outro não podem afetar a nossa comunhão. Não podem afetar a nossa vida de comunhão. A igreja relevante é uma igreja que tem e vive de comunhão. A mesa dos pães era uma mesa onde estavam as 12 tribos representadas. As tribos têm muito significado para nós, porque cada tribo de Israel, ela tinha um nome, cada tribo tinha uma insígnia, cada tribo tinha uma bandeira, cada tribo tinha uma atividade, cada tribo tinha uma função na nação. Elas eram diferentes em si. Cada tribo tinha uma palavra profética que foi dada por Jacó, para os seus 12 filhos. Cada uma delas. Mas quando se levantava um inimigo lá, não eram 12 tribos, era uma nação. Então nós podemos ter muitas igrejas, muitas denominações, e não há problema nenhum nisso. Mas quando nós temos que combater com um inimigo comum, nós não somos muitas denominações, nós somos uma nação. Nós somos a nação santa, o povo escolhido, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a geração santa, o sacerdócio real. Não é isso que diz Pedro? Uma igreja que não comunga, irmãos que não comungam, que não tem, não é uma igreja relevante. Porque a igreja relevante não é egoísta. A igreja relevante cuida uns dos outros, amém? Se estiver, como que é seu nome, pastor? Jones. Se o pastor Jones estiver sofrendo, irmãos, e eu não me importar com isso, desde que a minha igreja esteja bem, alguma coisa está errada com isso, irmãos. Alguma coisa está errada. Se o pastor Anderson estiver sofrendo, e os outros irmãos por aí, poucos se importam com isso, isso está errado, irmãos. E se eu deixar o meu irmão sofrendo, para trocar o som da igreja, alguma coisa está errada comigo. Alguma coisa está errada com o meu ministério. Amém? Porque a igreja relevante se importa com comunhão. E comunhão não é cantar, né? Como é bom poder, irmão, abraçar. Lá. Não é isso, irmãos. Comunhão é na hora da dor, na hora da tristeza, na hora do sofrimento, na hora da angústia. É ser o braço que dá o suporte, é ser o ombro que carrega, é ser a mão que levanta, é ser o braço que abraça. E por fim, o altar. Todos os dias eles tinham que pegar o incenso e ir lá queimar sobre o altar, subia diante do Senhor. E o incenso tem a ver com adoração e oração. A igreja relevante é uma igreja envolvida com adoração e oração. Não é a igreja de eventos e de shows. É a igreja do secreto. Tem umas coisas que me incomodam também, às vezes. Ultimamente a gente vê uns negócios assim, ó, no Instagram. Estou aqui, irmãos, no secreto, adorando, oh, aleluia, oh, Senhor, que secreto é esse? Que secreto é esse, irmãos? Que você põe uma live no Instagram. A igreja relevante é aquela que, quando ninguém está olhando, está derramando suas lágrimas, seu incenso diante do altar do Senhor. Por isso que a palavra diz:
será que eu posso achar alguém que se coloque na brecha? É interessante essa palavra de se coloque na brecha. O Senhor estava falando com os sacerdotes, ele disse que o muro estava caindo, porque não tinha reboco, não tinha massa entre as pedras, entre uma e outra. Então quando ele fala assim, eu estou procurando alguém que se coloque na brecha, eu estou procurando alguém que seja a massa, que junte as pedras. Estou precisando de alguém que não se importe com aparecer, que não se importe com ser importante, que não se importe com ter um nome, que apenas esteja disposto a grudar irmãos uns nos outros. Isso é comunhão, irmãos. Amém? Tanto a mesa dos pães como o altar do incenso eram feitos de madeira de acácia, revestidos de ouro. Era feito de madeira, porque tanto na comunhão, quanto na adoração e oração, diferentemente do candelabro que era de ouro puro, porque não tem mistura nenhuma, era a palavra de Deus, mas tanto a comunhão, como na adoração e oração, tem a participação de homens. A madeira era o ser humano. Só que quando se olhava, não se via madeira, se via uma cobertura. Essa cobertura era a glória de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, que cobre todos os nossos defeitos, nossas falhas, a nossa matéria, a nossa madeira. Mas nós participamos disso, não aparecemos, e não podemos aparecer, mas podemos participarmos. A igreja relevante, por que a igreja do primeiro século, esta igreja que nós lemos aqui, porque ela fazia diferença na sociedade? Porque elas tinham compromisso com a doutrina dos apóstolos, com o candelabro, elas tinham compromisso com a comunhão, com dois tipos de comunhão. Eles tinham compromisso com a comunhão com Deus e tinham compromisso a comunhão em irmãos. Tinham tudo em comum, porque elas tinham compromisso com oração e adoração. E o resultado é que Deus tornou ela relevante. Deus fez ela ser relevante. Ela caiu na graça do povo. Sabe o que é isso, irmãos? As pessoas olhavam e falavam: que coisa maravilhosa é essa gente. Que coisa maravilhosa é esse povo. Caiu na graça do povo, e com a bênção de Deus, ela ia crescendo, crescendo, crescendo. Assim, o que faz? Um dia eu ministrei uma palavra, e depois até, quem pegava a frase solta, falava assim: esse cara é arrogante, né? Mas um dia eu estava falando assim: irmãos, eu sei, olhando, lendo, assim, eu tenho certeza que com os recursos que nós temos hoje, eu faria uma pregação melhor que a de Pedro. Não é? A gente monta mensagem com Google, com isso, com aquilo e tal. Uma pregação até melhor que a de Pedro. Mas daí eu disse assim: só que quando eu olho o resultado, quando eu olho para o resultado, eu tenho vergonha, né? Não dá vergonha? Porque o cara pega lá, sem microfone nenhum. O que ele fez? Ele contou a história de Jesus só contou a história de Jesus, dos profetas e tal, foi contando a história de lá de trás, contando a história, e quando ele termina de contar a história de Jesus, 3.000 almas se rendendo aos pés do Senhor. Eu falo: o que a gente faz com o nosso Google, com tudo isso, né? Passa vergonha. Porque nós hoje, quando um fala: irmão, nós vamos fazer um mês de festa. É ou não é?
Um mês de festa, uma pessoa aceitou Jesus, coisa linda, maravilhosa. Aí o cara conta a história de Jesus e quando ele termina, não precisa nem fazer apelo, né? 5 mil, 3 mil, se convertendo, se entregando ao Senhor. Sabe por quê? Porque eles eram verdadeiramente relevantes. Eles eram relevantes. Porque quando ele passava, a sombra dele curava. Porque quando passava Paulo, e tinha uma endemoniada andando atrás dele, e se fosse hoje, irmãos, os caras iam postar no Instagram a frase: estes homens que vos falam são servos do Deus Altíssimo. Vem aqui tirar uma foto comigo. Vamos lá, coloca a frase aí: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Hoje a gente tiraria uma foto com a endemoniada e colocaria no Facebook dizendo a frase que ela postou sobre nós. Paulo não. Ela falou um dia, falou 2 dias, foi atrás dele e falou: peraí, esse negócio não está certo não, tem coisa errada aí. Já virou e falou: sai daí, Satanás. Era relevante porque tinha discernimento de Deus. Era relevante porque sabiam quem eram em Cristo. Nós tivemos a oportunidade, no ano de 2011, nós tivemos a oportunidade de ir em Éfeso, nas ruínas de Éfeso, dessa igreja que eu falei aqui, lá na Turquia. E quando nós chegamos em Éfeso tem um anfiteatro, daquele que você estava falando que tinha no parque aqui. Em Éfeso tem um anfiteatro com com 2.000 anos de história. É meia lua, né? Lá embaixo, com lugar para mais de 20.000 pessoas tinha. E quando eu cheguei ali, irmãos, a primeira coisa que eu me lembrei foi de Paulo em Éfeso. E foi de um texto de Paulo, quando Paulo diz assim: em Éfeso, e foi naquele lugar, naquela arena, sim, em Éfeso eu lutei com feras. Sabe o que isso significa? Que naquela arena, em Éfeso, Paulo foi jogado para lutar com os leões. E quando eu lembrei disso, ali, olhando aquele lugar, eu me lembrei: bom, quando se jogava alguém para lutar com os leões, com as feras, esse negócio só terminava quando um morria. Disse: bom, se Paulo está contando a história, quem morreu foi o leão, né? Quem morreu foi o leão. Então eram relevantes porque faziam a diferença por onde passavam. Nesse mesmo lugar em Éfeso, os feiticeiros todos da cidade queimaram seus livros de feitiçaria. Que igreja nós queremos ser, irmãos? Que igreja? A moderninha? A que afaga o ego das pessoas? Eu ouvi alguém dizer para mim assim outro dia: meu chefe me disse que não é para nós falarmos de inferno, que não é para nós falarmos de pecado, porque isso vai tirar as pessoas da igreja. A igreja relevante não negocia com o pecado. A igreja relevante não negocia a verdade para levar vantagem com nada. A igreja relevante não negocia por dinheiro. A igreja relevante vai fazer a diferença na vida das pessoas. O ímpio vai conhecer quem é Cristo. E sabe quando nós somos relevantes? Quando alguém está no escuro
e nós somos a luz. Quando alguém está perdido, e nós somos a placa de indicação para onde vai. Nós não somos o caminho, Ele é o caminho, mas nós somos a placa que indica para onde o caminho vai. Quem nunca precisou de uma informação, já precisou de uma informação, irmão, que está perdido numa cidade que você não conhece? Hoje nós temos o abençoado lá, né? O Waze. Mas eu estava conversando com a pastora, a gente vindo, falou assim, quando nós passamos nessa região, em 1985, pela primeira vez, quando nós casamos. E eu vim de lá de Piracicaba, nós fomos até Porto Alegre, de Fusquinha 1300. E naquele tempo não tinha nada, irmãos, nada. Não tinha Waze, não tinha celular, não tinha nada, né? E nós estávamos conversando, falando assim, amor, como é que nós chegamos lá, né? Porque hoje a gente não consegue sair de casa para ir no outro bairro se não ligar o Waze. Antigamente, como é que nós chegamos em todo lugar que a gente tinha que ir, no endereço do hotel, tudo a gente chegava. Sabe por quê? Porque primeiro a gente usava um negócio chamado, que a meninada de hoje não conhece, mas tinha um negócio chamado Guia 4 Rodas. Era um livrão da grossura da Bíblia, que tinha os mapas. Então você abria aquele negócio, e você ia lá, C32, aí você puxa C32, estava aqui. Aí você, é aqui. Aí você olhava, abria o mapa, aí você via onde você estava, eu estou aqui. Então eu estou aqui no mapa, eu tenho que fazer isso. Você perdia pelo menos uns 30 minutos olhando o mapa, para ver onde você estava e para onde você estava indo. E quem nunca precisou parar num posto de gasolina, em algum lugar, e dizer, viu, você sabe onde fica a saída para Jaraguá do Sul? Você anda mais uns 5 quilômetros ali na frente, já tem uma saidinha, você assim, irmãos, a igreja relevante é aquela que tem o camarada lá fora, que não sabe o que é salvação, que não sabe o que é perdão, que não sabe o que é amor, que não sabe o que é misericórdia, que não sabe o que é graça, e ela é relevante quando ele encontra essas informações na igreja. Nessa igreja que vai ser o mapa que indica para ele como chegar ao céu. Essa é a igreja. Sabe por que Jesus fez a diferença quando ele esteve aqui? Porque Jesus sobressaía aos fariseus, sobressaía aos saduceus, sobressaía aos mestres da lei, não com informações, com a sua vida. A igreja relevante é aquela que vai transformar essa sociedade, não com conversa fiada, mas com a sua vida. Nós precisamos parar com uma coisa que eu chamo de desculpa de crente. Desculpas para não assumir responsabilidades. Quer ver só? Quem daqui, inclusive eu, quem daqui nunca ouviu, ou nunca falou, ou nunca já presenciou algo assim? Não olhe para o homem, olhe para Deus. Nós todos já participamos dessa heresia, né? Ou não? Irmão, você não tem que olhar para o homem, você não tem que olhar para o homem, você tem que olhar para Deus. Tá bom. Aí eu chego para o cara lá no mundo e falo para ele olhar para Deus, ele olha para onde? Irmãos, isso é desculpa de quem não quer assumir suas responsabilidades. Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando Filipe perguntou para o Senhor Jesus do caminho, para revelar o Pai, e Jesus lhe respondeu assim: estou há tanto tempo convosco, não me conheceis ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele disse: você quer ver o Pai? Ele está dizendo: olha para mim,
Então, irmãos, chegou a hora da igreja relevante parar de mandar os outros olhar para cima e olhar, olha para nós, porque nós temos como mostrar quem é Deus para você, porque essa pessoa vai olhar para a igreja e vai ver que o amor está na igreja, que o perdão está na igreja, que a misericórdia está na igreja, que a comunhão está na igreja, que as respostas estão na igreja, que o caminho está indicado pela igreja, e ela vai saber que Deus é revelado por meio da igreja. Então, não precisa, pare, você é conversa fiada. Está na hora da igreja assumir a responsabilidade de dizer para o mundo: olhe para nós, porque nós temos como mostrar Deus para vocês. Esses ministérios aqui têm como revelar Cristo para Jaraguá do Sul. Jaraguá vai olhar para o seu ministério e falar: Deus está nesse lugar. Deus está nessa cidade, porque nós estávamos em busca de amor e encontramos amor. Estávamos em busca de perdão, encontramos perdão. Estávamos em busca de respostas e de caminho, encontramos o caminho. O casal que está com seu casamento falido vai encontrar respostas, precisa encontrar respostas na igreja. Precisa, irmãos. A igreja vai ter que fazer a diferença na sociedade. Se nós nos tornarmos mais um, igualzinho lá fora, eu sei, eu tenho o maior respeito por tudo, entendo muitas coisas, mas nós não podemos tornar isso uma coisa comum no nosso meio. Não podemos. Agora é comum, não está se dando bem, não, troca. Não, irmãos. A igreja relevante vai lutar pelo casamento, vai lutar pela pureza, vai lutar pela santidade, vai lutar. Os nossos jovens, não, agora é normal, né? Já deixar o namoradinho dormir em casa com a filha, é assim. Aí as pessoas, está tudo mais moderno hoje, irmãos. Se tiver que ser assim para a gente ser moderno, nós temos que ser antiquado, então. Sabe por quê? Porque o mundo está querendo coisas diferentes. Isso já tem lá fora. A igreja tem que ser a diferença e fazer a diferença na vida das pessoas. Essa é a igreja relevante, comprometida com a palavra de Deus, comprometida com o evangelismo, comprometida com a comunhão, comprometida com a oração, comprometida com a adoração. A adoração não tem a ver com canções, faz parte, mas não tem a ver. A adoração é o reconhecimento da autoridade de Deus proclamado pela igreja. É onde a igreja diz: Ele é santo, Ele é justo, Ele é perfeito, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Altíssimo, Ele é soberano. Isso é adoração. Se a adoração reconhece sua autoridade, a oração libera sua autoridade. Ao redor do trono adoravam ao Senhor, e enquanto adoravam, do trono saíam vozes, relâmpagos e trovões. Amém, queridos? Que Deus nos ajude a fazer a diferença, a ser relevante numa cidade que precisa, numa nação que precisa. Não vale a pena lutar por coisas que não vão mostrar Cristo ao mundo. Não vale a pena lutar por isso. Perder a essência para ser importante, não vale a pena. Lute pela relevância da igreja. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos orar.